Como é lindo ver uma criança falando as suas primeiras palavrinhas. Papá, mamã. Cada balbucio é muito comemorado. Mas quando esses balbucios não vêm, essas palavrinhas demoram, gera aquela apreensão, aquela expectativa nos pais, nos familiares, aquela tensão. Bem, é sobre isso e muito mais que nós vamos conversar hoje aqui neste quadro Inclusão Entrevista. Vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa conexão. Você é nosso convidado especial para este quadro Inclusão Entrevista, que é um quadro da Secretaria da Inclusão que nós criamos para falar sobre todos os assuntos do universo da inclusão. E o nosso objetivo é gerar conhecimento, é gerar cuidado, é gerar inclusão aí na sua igreja local, na sua comunidade, no seu trabalho e onde quer que você esteja. Eu sou a Juliana e hoje nós vamos estar conversando sobre dificuldades no desenvolvimento da linguagem com uma convidada para lá de especial. Nós temos a alegria de estar aqui com a doutora Kátia, que é a nossa convidada. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda a esse programa. A gente agradece a sua presença, a gente agradece aí um tempinho na sua agenda para estar batendo esse papo aqui com a gente. E para você conhecer a doutora Kátia, ela é fonoaudióloga, mestre em neurociências e comportamento e ela é criadora de um aplicativo para alfabetização de pessoas com autismo. E ela vai estar ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da linguagem e sobre as dificuldades também que às vezes aparecem. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você, com toda essa comunidade. Muito obrigada pela audiência e pelo interesse em conversarmos sobre um assunto tão especial, tão importante, a inclusão das pessoas com deficiências nas escolas, no trabalho, na vida. O momento certo da gente falar sobre inclusão, agora que nós estamos entendendo que cada um tem o seu jeitinho de ser e, portanto, incluir não deveria nem ser uma lei, deveria ser algo natural. Mas nós temos a lei da inclusão desde 2015, não é, Juliana? Sim, é verdade. E a gente, como nós conversamos sempre, né? Nós aqui que somos da Igreja Adventista da Promessa e para você aí que é nosso amigo, nosso convidado, nós entendemos que nós precisamos basear, né, essa postura de inclusão através do amor. E o nosso maior exemplo de amor é o amor de Jesus. Jesus que deixou a sua glória, veio e morreu por nós numa cruz, para nos servir e para nos salvar. Esse é o nosso maior exemplo de inclusão e é isso que a gente deseja, que esse amor impacte a nossa vida e a gente inclua por amor, porque a gente ama. E antes de fazer a primeira pergunta, eu quero convidar você a curtir, a compartilhar o link dessa nossa entrevista para que outras pessoas também sejam aí participantes desse conteúdo que está para lá de legal. Doutora Kátia, para a gente começar conversando um pouquinho então, na verdade, o que é a linguagem, né? E quais são as dificuldades que podem surgir, né, no desenvolvimento da linguagem? E se surgem essas dificuldades, quais são os sinais de alerta para que a gente esteja aumentando os estímulos para essa criança ou até mesmo buscando ajuda profissional e quais os profissionais a gente deveria procurar? Muitas coisas, Bastante né? coisa. Sim, então. O desenvolvimento natural da criança, aquilo que a gente sempre espera. É muito importante durante o primeiro ano a criança frequentar o pediatra, né? Fazer um bom trabalho de puericultura e o pediatra vai ter um olhar clínico, um olhar médico. Mas independentemente desse olhar, o olhar da família, dos pais é muito importante.
Então, se quando ele é pequenininho, se ele busca o olhar, aos 3 meses eles já sorriem, eles respondem a uma conversa quando nós conversamos com o bebezinho, né? Aos 6 meses eles já buscam de onde veio o som, então se escuta a voz da mãe, tá desse lado, tá daquele lado. Então, esse tipo de comportamento, ele é natural. E quando isso não acontece, esse já é um sinal de alerta, né? Como é que ele se alimenta, se ele se alimenta bem, se aceita os alimentos pastosos e sólidos na idade esperada que o pediatra indicou. Então, aos 6 meses, ele já consegue ficar sentadinho. Os aspectos motores estão diretamente ligados ao desenvolvimento da linguagem também. Então, uma criança que tenha algum atraso no desenvolvimento motor, por exemplo, aos 4 meses, essa criança já gira sobre o próprio corpo na cama, vira de barriguinha para baixo, vice-versa, começa a fazer isso, começa a se arrastar aos 5, 6 meses, né? Em que fase que ele vai começar a engatinhar? Será que isso não está acontecendo? Preciso estimular de alguma forma? E existem muitas formas para a gente fazer isso. O pediatra pode encaminhar e aí, se notar a dificuldade no desenvolvimento da fala, a criança começa a balbuciar, desde sempre. Quando é muito pequenininho, pelo próprio prazer oral. Então, então eles começam a emitir sons pelo prazer de sentir os próprios sons. E aí eles mudam a entonação e eles começam a perceber que eles têm um retorno do outro, da mãe, do pai, da pessoa que cuida. Então, isso também oferece prazer, ele começa a repetir os seus sons, modificar, adicionar novos sons e ele escuta esses sons. Então, um alerta: se uma criança balbucia, faz muitos sons com a garganta, com a língua, com a boca, e de repente para, é porque ela passou dessa fase de sentir prazer nessa parte motora da emissão vocal. E aí ela não tem um feedback, ela não escuta a própria voz, ela não escuta a voz do outro. E o que acontece? Ela para de emitir os sons. Então, se uma criança emitia sons e parou, nós precisamos verificar como está a audição dela, né? Se uma criança não presta atenção enquanto estamos falando, desvia o olhar, se ela não busca estímulos no ambiente, então a gente precisa se preocupar com a visão e com a atenção. Pode ser que ela tenha uma boa visão, mas não tem atenção suficiente e não foca nos estímulos, e aí ela também pode ter um atraso no desenvolvimento da linguagem. Por volta de 1 ano, a criança já deve estar engatinhando e começa a andar. E da mesma maneira também começa a aumentar o vocabulário da criança. Então, de mamã, tetê, papá, já começam dar, não, com significado. E é muito importante a gente olhar que tipo de fala é essa que a criança está tendo. Será que ela só repete o que a gente fala? Nós chamamos de ecolalia, quando eu falo: como é seu nome? E ele diz: como é seu nome? E eu digo: quantos anos você tem? E ele diz: quantos anos você tem? Ou ele repete, por exemplo, sons que ele escuta na televisão, num vídeo, ou alguém falando. E aí, dessa maneira, não tem uma comunicação estabelecida. O que é que tem? Uma ecolalia, uma repetição. A criança até entende que tem que haver uma comunicação, mas não sabe como. A gente tem um atraso de fala, um atraso de linguagem, no desenvolvimento da linguagem. E aí é um motivo para a gente se preocupar e buscar ajuda profissional. O melhor profissional para avaliar um atraso no desenvolvimento da linguagem é o fonoaudiólogo. Mas nós também temos outras habilidades que envolvem o desenvolvimento. Então tem a parte motora, e um fisioterapeuta é importante. O médico já vai avaliar se os reflexos estão dentro do padrão esperado, ou se estão atrasados, ou se tem algum reflexo faltando, e vai fazer o encaminhamento para estimulação. E outras habilidades que depois, mais tarde, começam a acontecer, que o terapeuta ocupacional vai trabalhar, como
habilidades motoras, para se vestir, quando a criança é um pouquinho mais velha, para comer, como é que ela leva os alimentos à boca, se está tudo bem motoramente, e entre outros elementos. Então, acho que você fez várias perguntas, eu acho que é isso, né? Sim, nossa, muito interessante mesmo, doutora Kátia, essa relação, né, da parte motor com o desenvolvimento da linguagem, muito interessante também, que a criança, ela se autoestimula, né, produzindo som, coisas, nós estamos aprendendo, assim, coisas muito importantes para observar, e você falou de ecolalia, e aí me fez lembrar do autismo. O autismo que está sendo aí hoje um tema muito explorado, muito falado, mais conhecido, né? E doutora Kátia, todo problema de atraso na fala, no desenvolvimento da linguagem é autismo? Afinal, o que é o autismo, né? E os diagnósticos diferenciais no caso de autismo? Né? Porque nem tudo é autismo, né, doutora? Não, tem muitos diagnósticos diferentes, né, para cada caso. Nós temos diversos problemas que podem gerar o atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, nós vamos excluir aqui patologias já conhecidas como as síndromes. Por exemplo, a síndrome de Down. A criança pode ter um atraso no desenvolvimento da linguagem e pode ter um atraso no desenvolvimento da fala. A linguagem é uma forma de comunicação e a fala é a articulação dos sons. Então, estão ligadas, mas são coisas diferentes. Então, fora as síndromes e as patologias que eventualmente uma criança possa ter, como uma paralisia cerebral ou doenças mais graves, uma criança que aparentemente não tenha nenhuma síndrome pode ter o autismo, que é o transtorno do espectro autista. O que acontece? O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento e cujas características principais são uma dificuldade na interação social, dificuldade no desenvolvimento da linguagem e interesses restritos e estereotipados, às vezes movimentos estereotipados. Dentro dessas três principais características, tem muitos outros detalhes que vão variar de pessoa para pessoa, né? Então, às vezes uma seletividade alimentar ou uma hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade no paladar ou no tato. Então, a criança pode ter uma dificuldade com texturas diferentes ou para comer, ou para tocar, ou para pisar. Intolerância auditiva, eles cobrem os ouvidos. Tem movimentos repetitivos porque eles se autoestimulam, então nós entendemos que são movimentos estereotipados e parte dessas crianças podem ter deficiência intelectual e parte não. E então, assim, diagnosticado o autismo, é muito importante buscar ajuda profissional. Então, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, eventualmente o fisioterapeuta, se essa criança também tiver alguns problemas na marcha ou no engatinhar, enfim, tem algumas características bem específicas. Porém, crianças que não tenham um transtorno invasivo do desenvolvimento podem ter outras dificuldades. Uma apraxia da fala, por exemplo. A criança desenvolve a linguagem, ela compreende tudo e ela dá um jeito de se expressar, porque é como se tivesse um cordãozinho cortado. Ela não consegue enviar as informações para essa boca articular os sons. Então, ela tem o desejo de falar, mas ela não consegue produzir a fala como eu estou produzindo agora. Então, ela dá um jeito de se expressar usando gestos que ela mesma vai criando, apontando, se manifestando com outros tipos de expressões. Além da apraxia da fala, nós temos também atraso no desenvolvimento da linguagem, é simplesmente um atraso. E não é algo assim tão grave, porque normalmente a criança acaba se desenvolvendo e alcança o desenvolvimento dos pares. Acaba nem lembrando, eu demorei para falar quando eu era pequeno, por exemplo. Existem outras várias patologias, né? Algumas crianças demoram um pouquinho para falar e tem o que a gente chama de transtorno fonológico.
meio feio, mas não é tão feio assim. O transtorno fonológico, a criança, por exemplo, que usa chupeta por muito tempo, toma mamadeira até mais velhinho, ele já fala, ele se comunica, mas ele troca letras para falar. Não consegue articular os sons adequadamente, ou porque ele tem uma hipotonia ou uma flacidez na musculatura da boca, ou porque a respiração não acontece pelo nariz, é um respirador bucal. Então a criança que respira muito pela boca, ela deixa, vamos fazer uma experiência aqui. De boca fechada, vocês estão sentindo uma pressão negativa dentro da boca, certo? Ao deixar os lábios entreabertos, a língua fica acomodada na base. Então ela não fica se exercitando para articular os sons como deveria. E dessa forma, a criança acaba não conseguindo produzir os sons como eles deveriam ser. Então, araraquara, barco, pasta, poste e assim por diante. Mais difíceis. Então, assim, tem várias outras patologias. A gente precisaria de muito tempo para falar sobre tudo isso. O mais importante é perceber que se algo não está dentro do padrão esperado, então a busca por ajuda profissional é muito importante. Muito bem. E nós temos um quadro, né, que a doutora Kátia ela preparou, aí pegando esse gancho aí da última fala dela, que ela diz que o mais importante é você, percebendo alguma alteração, buscar ajuda. Então nós vamos deixar aí o quadro disponibilizado para que vocês acessem. E continuando falando um pouquinho mais do autismo, né? Na sua opinião, doutora Kátia, é importante o diagnóstico precoce para acompanhamento, para tratamento do autismo? E para a gente também matar essa curiosidade, que eu sei que está todo mundo curioso, né? Qual que é o papel da fonoaudióloga em relação ao autismo? Qual a importância, né, de uma criança com autismo? Ela está sendo acompanhada por uma fono? Já dá para a gente perceber que tem uma importância aí relevante. Então, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, o diagnóstico precoce é muito importante. Por quê? Porque ele prepara a família para que essa família busque orientações, ajuda para compreender o que é o transtorno invasivo do desenvolvimento, o que é o transtorno do espectro autista, que é a mesma coisa. De que forma lidar com as desorganizações que a criança possa vir a ter, os comportamentos estereotipados de movimentos, a seletividade alimentar, a dificuldade na interação social, o atraso de linguagem. Então, a busca por um diagnóstico precoce é muito importante porque, se for necessário, vai ser acompanhado pelo neurologista, eventualmente os profissionais da saúde, terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo vão cuidar do desenvolvimento neuromotor, da linguagem, do desenvolvimento da fala, de encontrar formas de comunicação que não necessariamente sejam através da fala. Nós temos comunicação alternativa. Então, o que é a comunicação alternativa ou comunicação suplementar? É uma forma de comunicação diferente do discurso, da fala. Então, por exemplo, eu posso ter uma prancha, uma pasta catálogo com imagens e eu posso mostrar para essa criança que, se ela não consegue se expressar falando, mas ela consegue apontar e ela compreende, ela vai apontar para um copo d'água e ela vai entender que ela recebe o copo d'água, que ela conseguiu dizer que estava com sede. Ela pode apontar para a imagem da avó, dizendo, quero ir para a casa da minha avó. E isso vai aumentando. No começo, uma figura, outra, e depois a criança passa a usar várias figuras, tipo, eu vou na casa da vovó, e depois eu vou para minha escola, e depois eu quero tomar suco, e dessa maneira ela consegue compreender auditivamente, eventualmente, e consegue se expressar da melhor maneira possível. A intervenção terapêutica ela é importante no sentido de trabalharmos em conjunto, os profissionais da saúde e os da educação depois, com os pais, com a família, para que a gente entenda qual é o funcionamento específico daquela criança,
o que é que está faltando, o que é que está precisando, o que é que tem a mais e de que forma eu vou oferecer qualidade de vida e de desenvolvimento para essa criança. Então, a busca pelo diagnóstico é muito importante. Quanto mais cedo, mais conexões neurológicas a gente vai ter através da estimulação, ou seja, enquanto a criança é pequenininha, tudo que nós estimulamos, é como se fosse, deixa eu falar, eu falo em conexões neurológicas, é a plasticidade neural. Então, quanto mais novinha for a criança, toda a estimulação ela é muito fácil de ser assimilada, de se desenvolver. O desenvolvimento vai acontecer de forma mais rápida, mais plena. Então, estimulação sempre, né? Isso é bem legal. E assim, o importante é, na dúvida, procure ajuda profissional, né? Tendo uma dúvida, apareceu uma dúvida, então procure, porque a sua criança, ela só tem a ser favorecida, né? Sim. Bem, doutora Kátia, a gente sabe, né, que além de fonoaudióloga clínica, você também é uma empreendedora na área da alfabetização e da aprendizagem. Então, eu queria perguntar para você se, na sua opinião, essa pandemia, né? Essas circunstâncias aí que pegou a gente aí como um meteoro, né? Alterou as rotinas, alterou a forma da gente estudar, da gente se comunicar. Se, na sua opinião, onde que afetou isso na alfabetização das crianças? Se houve algum prejuízo? Se tem como nós ajudarmos, né? Os pais se envolveram muito, né? É um desafio para os professores. Então, conta pra gente, qual é a sua opinião, né? Isso tem afetado, então, o desenvolvimento das crianças? Muito. Na verdade, todos nós somos sobreviventes da pandemia e, de alguma forma, estamos trazendo, mesmo os que não pegaram o Covid, estamos trazendo sequelas da pandemia, né? Os idosos perderam muito e, inclusive, também necessitam de ajuda, inclusive profissional. Idosos que frequentavam academia, que faziam caminhadas, que faziam seus exames com regularidade, que acabaram ficando confinados e acabaram eu vou chegar na alfabetização, e acabaram tendo esses prejuízos. Então, a gente nota os idosos mais esquecidos, mais tristes, enfim. São coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Em casa, os nossos pais, os nossos avós, os nossos idosos. O que é que está faltando para eles? Além do abraço, né? Além do carinho, é a nossa presença, é a conversa, é o exercício verbal, é o exercício da memória, para que eles não tenham tantos prejuízos. As crianças pequenininhas, crianças nascidas há 2 anos, quem são essas crianças? Crianças privadas do desenvolvimento na rua, do desenvolvimento frequentando as casas dos seus familiares, da vovó, do vovô, das tias, dos primos, a convivência com outras crianças, a dificuldade de ir para a escola, não foram, não conhecem. Essas crianças estão se desenvolvendo de uma forma diferente. Eu sou desenvolvedora de um aplicativo para alfabetização, mas, gente, o uso do celular pelas crianças tem que ser muito, muito restrito. Ou de 0 a 3 anos, eu sugiro que não usem o celular com as crianças, porque nós temos dificuldades em outras áreas. São crianças que acabam ficando muito tempo na telinha e acabam deixando de explorar o armário da cozinha, de jogar os potes no chão, de enfiar a mão no pó de café, de montar com cubos, com blocos, com panelinhas, de brincar, de explorar, de desenvolver o conhecimento. E esse conhecimento é o desenvolvimento, é o que gera o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento das relações. Então, eu considero assim o uso do celular pelas crianças muito nocivo. E aí o paradoxo, mas ela fez um aplicativo, sim, nós precisamos dos aplicativos educativos que possam atingir a essa população da geração alfa,
essa geração atual que nasceram já com o conhecimento do uso do celular, do tablet e dos eletrônicos. E, sendo essas crianças, a gente precisa ter ferramentas que possam auxiliá-los. Então, ao invés de, por exemplo, eu deixar uma brincadeira qualquer no celular, se é uma criança que tem uma necessidade maior, vamos baixar aplicativos educativos, vamos estimular essas crianças da melhor maneira possível. A gente recebe, às vezes, crianças de 2 anos, 2 anos e meio no consultório, ou eu trabalho também pelo SUS, e os pais dizem assim, meu filho não fala. Ele brinca do quê? Ele fica ao celular o dia todo. Ele é passivo, ele é ouvinte, ele conhece os personagens, ele fica só ali e as crianças vêm com queixa de autismo. Meu filho, eu acho que ele é autista. O pediatra disse que é autista, que tem autismo. A gente diz que tem autismo, não que é autista. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, essa criança ela não aprendeu a conviver, a olhar para o ambiente. Ele tá todo mundo jantando e ele tá olhando um desenho animado no celular. Tá todo mundo andando na rua ou no carro ou no ônibus e as crianças estão olhando para o celular e deixando de conhecer e explorar os ambientes. Além disso, tem perturbações no sono, porque ficam com aquela luz azul que os dispositivos eletrônicos transmitem e que provocam uma noite mal dormida. Então, nós temos hoje crianças que, se ficam sem o celular, têm crises de abstinência, não conseguem ficar bem, não sabem o que fazer, não conseguem brincar e explorar. Então, é muito importante, principalmente agora, depois da pandemia, a gente entender que crianças de 1, 2, 3 aninhos são crianças que tiveram uma convivência social muito restrita e que podem sim estar com atraso no desenvolvimento da linguagem, sem ter patologia alguma. Então, essas crianças precisam de uma estimulação maior. Vamos continuar investindo aqui na vacinação e, de repente, para que tudo volte, né, como era antes. As crianças em fase de alfabetização, eles começam lá com 5 anos na escola, desenvolverem habilidades que são essenciais, que são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem gráfica, da leitura e da escrita. Então, consciência fonológica, conhecimento de cores, formas, tamanho, o que é dentro, o que é fora, o que é à frente, atrás, enfim, tantos conceitos que parecem tão banais para a gente, mas que as crianças aprendem frequentando a pré-escola, frequentando a educação infantil. E aí, sem ir para a escola, essas crianças estão privadas disso. E como fica o processo de alfabetização? Nem todas as crianças conseguem acompanhar o online. Nem todas as crianças têm acesso ao online. Infelizmente, às vezes tem acesso na região, mas não tem um dispositivo eletrônico que suporte isso. Infelizmente. E aí, a gente tem o prejuízo no processo de alfabetização. Certo. Então, doutora, então nós temos mais do que uma pandemia de coronavírus, nós temos uma pandemia aí de um uso muito prolongado aí e às vezes, né, um uso muito, numa idade muito inicial, né, onde as crianças não deveriam. Então as crianças estão ficando muito tempo expostas a esses aparelhos e há uma pandemia também e a gente precisa atentar para que as nossas crianças elas possam de fato ter essa oportunidade de se desenvolverem adequadamente, na verdade? Sim, é isso mesmo. Então, as crianças gostam, eu gosto, você gosta, todos nós gostamos. É importante, a gente trabalha com o celular, com o tablet, com os computadores. E as crianças precisam ter essa convivência também. Mas só que eles não podem, tão cedo, ficarem passivos à frente de um dispositivo eletrônico. E quando chega uma idade um pouquinho maior e eles já dominam de uma forma melhor, vamos procurar sites educativos, vídeos educativos, aplicativos educativos, coisas que sejam muito importantes para o desenvolvimento da criança. Mas eu quero assistir tal desenho. Ok, você vai assistir a esse programa e em seguida eu deixo você assistir
um episódio e depois vamos fazer outra coisa. Aí vamos jogar bola, vamos brincar de boneca, vamos brincar de carrinho, vamos fazer outras atividades. Me ajuda a dobrar as roupas. E como é que eu dobro roupa? Por que eu tenho que dobrar roupa? Porque pode ser divertido. Então, coisas que a gente faz em casa, no dia a dia, é muito importante que a gente divida com as crianças. Não porque eles vão trabalhar naquilo, mas para eles entenderem o funcionamento da casa. Isso é uma forma de inclusão também. Eles não são visita, eles são habitantes daquele lar. E eles podem participar. Olha, faz um favor para mim, vê se tem feijão preto naquela gaveta. Mamãe, não tem. Ah, então nós vamos fazer o feijão marronzinho mesmo. Então você me lembra quando eu for ao mercado de comprar o feijão preto? Lembro, tá bom. Ai, eu precisava comprar alguma coisa que eu não me lembro o que é, fulaninho. O que era? Mamãe, feijão preto. Ah, tá, obrigada. Então, são tantas coisinhas tão simples que no dia a dia, na nossa correria, sai para trabalhar, volta, limpa a casa, faz comida. Tem tanta coisa que a gente acaba deixando de dividir com as crianças coisas que são extremamente estimulantes, que eles podem fazer parte e o desenvolvimento acaba acontecendo de uma forma natural. Sim, eles podem fazer parte da vida, sim, né? Sim, parte da vida. É a inclusão dentro de casa. É importante, né? Isso também é inclusão. Olha só. Bem, doutora, falando de aplicativos, você construiu, idealizadora do aplicativo Cuca, que é para alfabetização de pessoas com autismo. E aí eu queria te perguntar o que motivou você, né, a fazer esse aplicativo, se esse aplicativo é apenas para crianças com autismo ou se outras pessoas, né, também podem se beneficiar dele. Sim, então, eu sempre produzi os meus materiais de trabalho. Eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de usar sucata, e sempre produzir muitos materiais, inclusive junto com os pacientes, para eles levarem os brinquedos que a gente eventualmente produzia para casa, para interagir com os pais e tudo. E em 2010, um menininho de 6 anos que não sabia falar direito, tinha uma dificuldade, uma hiperatividade, tinha uma cialorreia, ele entrou na minha sala, nem me conhecia, pegou meu celular de cima da mesa, desbloqueou, entrou na loja e baixou um aplicativo de corrida. E eu assim... Como que consegue, né? Naquele momento eu entendi que eu precisava melhorar os brinquedos que eu produzia com sucata. E aí eu comecei a escrever uma cartilha eletrônica. Justamente pensando nas pessoas com autismo, que tem uma dificuldade tão grande na interação social. Então estar em uma sala de aula e olhar para a professora, tudo tão difícil. Então eu peguei alguns pilares científicos, são métodos, ferramentas que a gente usa e tem bons resultados com pessoas com autismo, que é a apresentação de estímulos de significados equivalentes, por exemplo, palavra falada, palavra escrita e a figura de um mesmo tema. Sim. Então, a maçã propriamente dita, né, uma figura de uma maçã, a palavra maçã e falada e a palavra maçã escrita. E eu apresento esses estímulos de 2 em 2, o significado é o mesmo e essa equivalência faz com que a criança consiga perceber o significado, essa classe de estímulos, e ocorre o aprendizado da leitura daquela palavra e depois, mais adiante, a recombinação de sílabas dessa palavra para formar outras palavras. Má de maçã para má de macaco, por exemplo, e assim por diante. O método fônico, que é uma forma da gente mostrar que a letra M tem o nome M, mas o som da letra M é certo? A letra R tem o nome da letra R, mas ela tem ela representa vários sons. Ela representa o ra, ra, ar, e assim por diante. Dependendo da região, é até outro R, né? Por exemplo, carta em São Paulo, carta no Rio de Janeiro, e as carta no interior de São Paulo, e assim por diante. Então, a letra tem um nome, mas ela representa fonemas, sons. Então, esse é o método fônico que tem sido usado em muitas escolas e tem um resultado maravilhoso.
e a hiperhistória, que é a história contada por um computador, por um dispositivo eletrônico, onde o personagem principal é o jogador. Então, eu juntei essas três coisas e construí a historinha do Cuca. Então, o Max é o personagem principal ali, quer dizer, o protagonista. É a criança que está jogando. E ele tem o foco, que é um raiozinho, que é o pensamento bom dele. E ele tem o Cuca fresca, que é o pensamento de deixa para depois, depois eu faço. Então ele vai escutando os dois e vai caminhando por uma trilha, por uma floresta e conhecendo novos personagens, aprendendo sons, descobrindo a consciência fonológica, descobrindo o uso das letras. Para as pessoas com autismo, isso tem um resultado muito positivo. Mas no decorrer dos nossos experimentos, da nossa experiência, durante a validação do game, nós utilizamos com pessoas que têm dislexia, que têm deficiência intelectual, que têm transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e também com adultos analfabetos. Tivemos 4 adultos analfabetos que começaram o processo de alfabetização com o Cuca. E até numa escola da Suécia tem sido utilizado numa escola bilíngue, onde as crianças de lá, que têm pais de Moçambique, Angola, Portugal, Brasil, estão sendo alfabetizadas também em português. E aí, o que nós fizemos? Nós adaptamos o Cuca, colocamos alguns botões a mais para que todas as crianças, com ou sem deficiência, pudessem fazer uso do aplicativo. Para esse momento em que nós falamos sobre a inclusão escolar, é a ferramenta que faltava. Todas as escolas desde 2015 precisam, por lei, aceitar todas as matrículas de todas as crianças, com ou sem deficiências, e adaptar a sua metodologia, o seu material, para que essas crianças possam seguir com o aprendizado. O Cuca fez o caminho inverso. Nós desenvolvemos um aplicativo para pessoas com deficiências, com dificuldades, e adaptamos para que possa ser utilizado por toda uma turma da educação infantil. Nós criamos o portal Cuca 4.0, onde escolas participantes vão desfrutar de métricas avaliativas do aplicativo Cuca e vão ter acesso a jogos interativos online e mais um material em PDF e jogos para serem produzidos dentro da escola, de tabuleiro, para que todas as crianças consigam seguir, cada um no seu tempo, e conseguirem o processo de alfabetização adequado a cada um. Nós vamos inaugurar esse portal a partir do mês que vem. Ai, muito legal, muito bacana. Esse aplicativo é muito bom, o Cuca. Eu recomendo. O meu filho que tem autismo, ele se beneficiou muito em brincar, em jogar no Cuca, ajudou muito ele a desenvolver a alfabetização e eu recomendo. E doutora, a gente está chegando no final, vocês vão ver algumas imagens aí do aplicativo para você conhecer o trabalho, muito interessante desse aplicativo. E como que a pessoa faz para estar baixando? Tá lá no app Store? Sim, como é que tá faz? na Play Store e na App Store. Estão disponíveis pelo nome Cuca. Basta digitar ou na Play Store ou na App Store, Cuca, e aí já vai ter acesso ao joguinho. Muito legal, então, digita lá e baixa, dá aí para o seu filho, que ele vai, além de se divertir, né, como a Kátia estava falando, ele vai aprender. E doutora, nós, infelizmente, estamos chegando ao fim. Esse papo está muito gostoso. Quanto que a gente aprendeu aqui com você hoje. Muito obrigada. Parabéns aí por esse trabalho maravilhoso junto às crianças com autismo e todas as outras pessoas também que já estão sendo beneficiadas por ele no Brasil, também fora do Brasil. Que Deus continue aí abençoando esse seu trabalho, muito sua obrigada. família. E eu queria deixar aqui uma última palavra para você,
deixar o seu contato, se assim você desejar, né? Onde a pessoa pode te conhecer melhor, acessar o site, que é o portal, né? Sim. Do Cuca 4.0. Sim. A gente vai também estar colocando aqui para vocês, tá bom? Então, nós estamos terminando a construção desse portal, o Cuca 4.0. Inicialmente ele vai ficar, nós estamos com esse projeto piloto, né, por todo o próximo semestre, appcuca.com.br, e isso mais adiante, que ele vai estar completamente livre a partir do dia 15 de agosto de 2021. E no Instagram, se vocês quiserem entrar em contato direto comigo, podem me seguir. O meu Instagram é @appcuca e podem conversar, fazer perguntas pelo privado. Eu terei muito prazer em responder a todos vocês. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com todo esse público, com a sua igreja. Muito obrigada, eu agradeço a Deus e agradeço a você. Nós que agradecemos, né? Muito obrigado também a você que acompanhou aqui com a gente essa entrevista até agora. Espero que tenha agregado muito para você. Compartilha, porque eu tenho certeza que aonde esse conhecimento chegar vai ser muito favorável, vai ser muito bom. Envia também para a gente o seu feedback. Nós vamos deixar aqui o endereço do e-mail, do contato da Secretaria de Inclusão. Fala para a gente o que você achou, o que você gostaria de estar vendo aqui nesse nosso quadro de entrevistas. E eu espero que você tenha sido muito abençoado com esse conteúdo. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.